Oi, gente! Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês. O assunto de hoje vai ser sobre todas as minhas fertilizações. Eu fiz 4 fertilizações in vitro. Tem alguns vídeos anteriores que eu conto a minha história, como eu descobri a minha endometriose. Eu sou portadora de endometriose profunda. Eu tive que fazer uma cirurgia para retirar os focos da endometriose. E antes da cirurgia, eu fiz uma tentativa de fertilização in vitro, porque eu corri o risco de perder os 2 ovários durante a cirurgia. Então eu vou começar falando dessa minha primeira fertilização in vitro. No total eu fiz 4. Hoje eu sou mamãe, eu tenho um casal de gêmeos, o Gabriel e a Mariana, e eu vou começar falando para vocês dessa primeira tentativa. Essa minha primeira tentativa de fertilização in vitro foi tudo novidade para mim. Eu não sabia absolutamente nada sobre fertilização in vitro. Eu fui com muito medo, fui com muita expectativa e na minha inocência, na minha até ignorância, o meu maior medo era ter muitos embriões. Eu tinha medo de ter muitos embriões e ter que não descartar, mas não saber o que fazer com esses embriões. Então esse foi o meu maior medo, mal sabia. E aí eu comecei tomando as injeções. Eu também tive muito medo das injeções, até que eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Eu sempre tive muito medo de agulha e foi assustador saber que eu ia ter que fazer um tratamento com tantas picadas. As picadas são na barriga, só que a injeção é muito fininha, a agulha é muito fininha, então não dói, é super tranquilo de fazer. E eu tava muito frágil, porque eu tinha acabado de descobrir a endometriose, então eu estava muito sensível, eu já queria estar grávida, eu sou muito ansiosa, então tudo isso colaborou para aumentar ainda mais a minha ansiedade. Então eu fui até a clínica de fertilização, o meu médico ele já havia me explicado todos os passos e pediu então para eu fazer essa tentativa de fertilização antes da cirurgia, para a gente tentar congelar os embriões, para caso acontecesse de eu perder os 2 ovários realmente, eu teria como ser mãe ainda através da fertilização e desses embriões congelados. Então eu comecei a fazer os ultrassons. A fertilização in vitro ela sempre começa no 3º dia da menstruação. Então o médico falou: Fabiana, assim que você menstruar, marca a consulta para a gente fazer a contagem dos folículos. O que é essa contagem? Essa contagem eles fazem um ultrassom para verificar quantos óvulos mais ou menos a gente tem, quantos folículos. O folículo é uma capa e o óvulo mora lá dentro, fica lá dentro. Mas não são todos os folículos que têm óvulos. Então, nós fizemos lá a contagem, o médico falou: tudo bem, Fabiana, você pode começar. Fomos para fertilização mesmo, começar toda a medicação, e ele prescreveu a medicação e nós já passamos na farmácia. Naquele mesmo dia eu precisava começar com a indução da ovulação. E aí ele me passou 3 medicações. Uma medicação para estimular, que no meu caso foi o Gonal F. Ele passou também o Cetrotide, que também é para ovular, e ele passou uma medicação que era para explodir esse folículo, liberar o óvulo para eles poderem captar. Então foram essas as medicações. Essa medicação que faz o folículo romper, ela se chama Ovidrel. Gente, eu vou falar as medicações que eu utilizei aqui, porque muita gente gosta de comparar quando a gente está passando pela fertilização in vitro, é tudo muito novo pra gente. Eu também, quando eu estava aí do lado de vocês, eu também pesquisava muito, então eu gostava de fazer essa comparação. Mas sempre consultem o médico de vocês. Eu estou falando também essas medicações porque elas são controladas, não é qualquer pessoa que vai conseguir comprar, então por isso que eu vou falar o nome da medicação, mas por favor, tomem cuidado, nada de auto-se-medicar, até porque não tem como, precisa todo um procedimento técnico, então não adianta só tomar medicação. Então vamos lá. Comecei a tomar nesse dia, no 3º dia da minha menstruação. O meu período de tratamento de injeções são 12 dias. Então eu comecei no D3, que a gente chama de D3 da menstruação, e comecei com o Gonal F, os 4 primeiros dias. Depois eu comecei a tomar o Cetrotide, que ele também estimula, mas ele evita que a mulher ovule antes do tempo. Então ele meio que bloqueia a ovulação. E aí
Dia sim e dia não, eu tinha que ir até a clínica para fazer o acompanhamento com o ultrassom para o médico verificar se o meu corpo estava respondendo bem à medicação. Então eu ia dia sim, dia não fazer o controle com ultrassom. E estava evoluindo super bem, eu tinha vários folículos, eu tinha 7 em um ovário e 6 no outro ovário. Então estava transcorrendo tudo muito bem, então estava correndo tudo muito bem. Então, chegou o dia, depois de 12 dias, chegou o dia de tomar o Ovidrel. O Ovidrel é o que faz o óvulo romper, o folículo romper e liberar o óvulo. E aí, eu tomei essa medicação, e aí, gente, esse remédio, ele precisa ser tomado na hora certinha que o médico passa. Então, no meu caso, era, se eu não me engano, 11 horas da noite, eu precisava tomar 11 horas da noite certinho. Porque tem o período certinho para o corpo liberar os óvulos. E se eu tomar fora do horário, o médico, na hora de captar, ele perde esses óvulos. Porque eu posso ovular antes ou depois. Então tem que ser tudo muito cronometrado. Eles sempre avisam pra gente, olha, precisa ser no horário certinho. Então eu tomei o Ovidrel e pulou um dia, no dia seguinte eu fui para o hospital, que o meu procedimento foi feito num hospital, para retirada dos óvulos. Gente, eu tava com muito medo nesse dia, porque era tudo muito novo. E eu tinha certeza que eu ia ter muitos óvulos, muitos embriões. E eu fui lá. Cheguei lá, o meu marido foi comigo. Nesse dia, o marido faz a coleta dos espermas no mesmo local que a gente está. Tem um lugar reservado lá pro homem fazer a coleta. E eu fui pro centro cirúrgico pro médico retirar os meus óvulos. Gente, é super rapidinho, eu não senti nada de dor assim na hora. É com sedação, o anestesista veio, conversou comigo. A única coisa foi que nesse dia o anestesista doeu muito quando o anestesista pegou a minha veia. Eu senti uma dor absurda, absurda, uma dor muito forte mesmo na minha veia. E aí a gente apaga. Sabe aquela medicação quando a gente vai fazer endoscopia? Acho que muitas de vocês também já devem ter feito. É a mesma medicação, então é super levinha, a gente dorme por alguns minutos. Enquanto isso, o médico faz a captura dos óvulos via vaginal. Ele vai nos ovários e com um catéter bem fininho ele consegue capturar os óvulos. E aí eu acordei tudo e me levaram para o quarto onde meu marido já tinha feito a coleta e já estava com a bióloga. E quando eu cheguei no quarto, fiquei lá um pouquinho e eles me avisaram, olha, o doutor já veio falar com vocês. Esse é o procedimento normal na clínica que eu fiz, no hospital que eu fiz. E aí nós ficamos lá esperando. Eu comecei a sentir um pouquinho de cólica, mas nada muito absurdo. E de repente veio o médico. E aí, doutor, quantos óvulos eu tive? Porque, gente, eu tinha mais ou menos 12 folículos. Então, na minha cabeça, eu teria no mínimo 12 óvulos. E aí, o médico entrou e falou assim, Fabiana, a gente só achou um óvulo. Gente, um óvulo. Imagina, um único óvulo. E a gente vai tentar fertilizar esse único óvulo para ver se a gente consegue congelar. Gente, meu mundo desabou. Eu chorei. Eu sofri muito naquele dia, porque foi uma decepção tão grande. Eu pensei em tudo, gente, em toda a medicação que eu utilizei, no dinheiro, impossível não pensar. Essa fertilização foi toda paga por nós. Eu já tinha acabado de fazer, eu já sabia que eu ia gastar muito com a cirurgia, então eu pensava também no valor financeiro que a gente estava gastando, de ter tanta expectativa e ter apenas um óvulo. E aí tudo bem, meu marido me consolou, fomos para casa. Eu comecei a sentir bastante dor, gente, bastante dor mesmo. E o médico prescreveu alguns remédios e pediu para fazer repouso. Eu fiz repouso, fiquei deitadinha, tudo. E no dia seguinte, o meu médico me ligou para dar notícias desse embrião, para me falar se ele fertilizou, se ele não fertilizou. E infelizmente ele não fertilizou, gente. Era um único óvulo e esse único óvulo ele era de péssima qualidade e ele nem fecundou. Aí meu mundo desabou de vez. Minha única esperança, que era esse único óvulo, não aconteceu, não tive embrião. E esse tratamento ele foi perdido, 100% perdido,
Perdido não, foi uma experiência pra gente, né? Mas o objetivo final não foi alcançado. Eu não consegui esse embrião e eu tive que encarar a cirurgia sabendo que eu corri o risco de perder os meus 2 ovários sem ter nenhum embrião congelado. Então foi um sofrimento muito grande pra mim. Inclusive, gente, eu já gravei o vídeo contando sobre a minha cirurgia, então eu não vou falar sobre a cirurgia aqui, porque eu quero fazer todos os capítulos direitinho pra vocês, porque tem gente que não tem interesse em engravidar, mas tem interesse em saber da endometriose, tem gente que quer saber sobre as fertilizações, então esse vídeo hoje vai ser específico para as fertilizações. Então aconteceu tudo isso, eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia o médico falou, Fabiana, você está liberada novamente para fazer a fertilização. Um mês depois da cirurgia ele falou que eu já poderia fazer a fertilização. Só que aí também tem outro capítulo que é nesse momento que eu não tinha condições financeiras de fazer outra fertilização in vitro. Eu gastei aproximadamente R$ 22.000 nessa primeira fertilização, que foi paga 100% por nós, e eu gastei aproximadamente R$ 44.000 na minha cirurgia. Então a gente estava sem condições, a gente tinha acabado de casar, então a gente ainda tinha dívidas do casamento, da lua de mel e tudo mais, então a gente não teve condições de fazer essa fertilização in vitro logo após a cirurgia. E aí eu entrei com o processo judicial, que também é um outro capítulo que eu já fiz o vídeo. Eu vou tentar deixar os vídeos aqui embaixo nos comentários para vocês, quem tiver interesse também. Eu processei o meu plano de saúde, eu ganhei as próximas tentativas e todas as próximas que eu vou contar para vocês, todas foram custeadas pelo meu plano de saúde, inclusive todas as medicações. Então eu fui, passou um tempo, consegui essa liminar e fui de novo para fertilização in vitro. Gente, desculpa, essa é a segunda fertilização in vitro. Então eu cheguei lá e o que aconteceu? Como eu estava menstruando nesse período, criou no meu ovário mais um endometrioma, ou seja, a endometriose voltou em 3 meses que eu menstruei depois da minha cirurgia. Voltou muito rápido e foi mais um balde de água fria na minha cabeça, gente. Porque eu achei que eu estava livre. O meu médico, ele falou, Fabiana, você precisa ir para fertilização depois da cirurgia. Um mês depois da cirurgia, nem menstrua, já vai para fertilização. Só que não tive condições, então eu tive que esperar. Nesse período que eu tive que esperar, que foi aproximadamente 3 meses, eu, na minha inocência, pensei, gente, eu acabei de fazer a cirurgia, meu corpo tá limpinho, eu vou tentar naturalmente. Então eu tentei engravidar naturalmente durante esse período de 3 meses, então eu menstruei 3 vezes. Só que a minha endometriose voltou nos ovários, não tão agressiva, lógico, mas o endometrioma no ovário, ele atrapalha um pouco a fertilização in vitro. Então, mais um obstáculo para mim. E o médico, além do endometrioma, tinha também um cisto. Só que é um cisto funcional que eles chamam. Esse cisto eu ovulei e a capa do folículo continuou lá. Então, o que o médico pediu? Para eu tomar anticoncepcional por alguns dias, para esse cisto minguar, para ele não atrapalhar a indução. Aí eu tive que esperar mais um pouco. E para tentante que está tentando engravidar, é um tormento esperar. Foram só 15 dias, mas vocês imaginam a minha ansiedade. E aí eu esperei, esse cisto ele sumiu e aí eu pude começar de novo a indução. Gente, a minha indução sempre foram 12 dias e eu sou má respondedora da medicação. Ou seja, eu não respondo bem, eu preciso tomar sempre as doses máximas de hormônios para tentar responder melhor. E como eu tive uma resposta péssima naquela tentativa antes da cirurgia, o meu médico me passou uma medicação a mais que se chama Sizen. Foram feitos alguns estudos e é um hormônio, o Sizen ele é um hormônio do crescimento. E esse hormônio ele ajuda na qualidade do óvulo. Então, meu médico prescreveu, além de todos os outros hormônios, esse hormônio também, ele também é controlado, não adianta vocês quererem comprarem, eu vou pegar no pé de vocês, nada de comprar o remédio para tentar dar um jeito. Eu sei que as tentantes, nós ficamos muito vulneráveis, mas nada disso, gente, nada de comprar medicação sem prescrição médica. Eu só tô falando o nome novamente porque é um remédio controlado. E aí, eu tive que tomar mais essa injeção também na barriga. Então, fiz novamente os 12
do mesmo jeitinho que aconteceu na minha primeira tentativa, aconteceu nesse. Eu tive aproximadamente 12 folículos. Só que, gente, eu tava com muito medo. Eu falava assim, meu Deus, de novo 12 folículos? E agora? Eu não vou ter óvulo de novo. E eu tava com muito medo mesmo. E aí, tomei toda a medicação, fui pra coleta dos óvulos. Gente, eu tive 5 óvulos e todos de ótima qualidade. Graças a Deus. E aí, eles colocam junto com o esperma. As minhas fertilizações não foram daquelas que pega só um espermatozoide e fecunda no óvulo. Todas as minhas fertilizações, como o esperma do meu marido é de ótima qualidade, eles só juntavam. Pegava o meu óvulo, pegava o esperma do meu marido, colocava lá no potinho e ficava lá e deixava acontecer naturalmente. E aí no dia seguinte, a bióloga me ligou e falou, olha Fabiana, tá tudo ok, os seus óvulos foram fecundados, agora a gente tem que esperar. O que acontece? No primeiro dia tem só uma célula, então é só uma bolinha. E aí quando eles juntam, no dia seguinte precisa ter 2 células. No próximo dia tem que ter 4. E assim vai, ele precisa sempre se multiplicar. De 4 vai para 8, de 8 vai para 16. E aí chega uma hora que vira blastocisto. O blastocisto é quando ele já se compactou e não dá mais para fazer a contagem a olho nu. Então não dá mais para saber quantas células tem ali. Os médicos eles têm preferência de transferir pro útero da mulher no 5º dia, no dia que ele já está compactado, que não dá mais para ver as células, que chamam blastocisto. No meu caso, como essa seria a minha primeira transferência, a primeira vez que os embriões viriam para o meu útero, os médicos decidiram transferir no D3. No D3 significa que é 3 dias após a fecundação. E dos 5, alguns não evoluem, gente, isso é super normal. Dos 5, eu fiquei com 2 de boa qualidade, de ótima qualidade. E aí o médico falou, Fabiana, nós vamos transferir esses 2 no D3 e seja o que Deus quiser. O meu médico sempre falava, Fabiana, eu só vou até aqui. Aqui é a minha parte, o resto é com Deus. Então ele fez todo o possível e nós transferimos no D3 2 embriões. Então eu fiz a coleta, 3 dias depois eu estava novamente lá para transferir os embriões para minha barriga. Todo o procedimento de colocar os embriões na barriga é feito numa tela e acompanhado por ultrassom e é super emocionante. A gente consegue ver, o meu marido conseguiu acompanhar junto comigo e dá pra ver direitinho os embriões sendo colocados dentro do útero. Gente, emoção, a flor da pele, é impossível não se emocionar. E aí vieram 2 embriões para a barriga da mamãe aqui. E a partir desse momento, na minha opinião, é a pior parte do tratamento, que é a espera do beta. O meu médico, ele pede o beta 9 dias após a transferência, no D9. E D9 são 9 dias após a transferência. E a gente fica numa ansiedade, gente. Eu fiz repouso, tá? Nessa primeira eu fiz repouso total. Eu pedi licença do meu trabalho e fiz o repouso deitadinha, principalmente nos primeiros dias. O meu médico, ele não fala assim, ó, precisa fazer repouso. Não, ele fala assim, ó, no primeiro dia, na hora que você colocar, você vai pra casa, fica deitadinha, relaxa, assiste um filme. Ele não deixa voltar pra trabalhar, transferir e voltar pra trabalhar. Não, ele pede pra esse dia você ficar quietinha. Nos demais ele não pede, mas também pede pra não fazer esforço, não pegar peso, não namorar. Eu não podia namorar. Então ele pediu esse tempinho pra gente ficar quietinho. E aí eu esperei, esse tempo foi uma eternidade. Gente, esse tratamento eu fiz em dezembro. Eu comecei ele em dezembro e o beta era pro dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. E aí, na véspera de Natal, eu falei pro meu marido, amor, eu vou fazer um teste de farmácia. O meu médico odeia a ideia de fazer teste de farmácia, gente, porque pode atrapalhar a gente. A gente já tá muito ansioso e às vezes dá negativo, só que na verdade é o beta mesmo que vai dizer se aconteceu a gravidez ou não. E aí eu fiz esse teste de farmácia e deu positivo. Nunca vou me esquecer. Foi dia 24, eu tinha ido na igreja com meu marido, tudo. E aí quando nós voltamos, depois da nossa ceia,
eu fiz o beta e deu, o beta não, eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. Foi uma linha bem clarinha mesmo. E eu fiz aquele teste de farmácia que dá para detectar antes do atraso. No meu caso não tinha atraso porque era uma fertilização in vitro. Então eu fiz e deu positivo. Aí eu falei, amor, vamos contar para todo mundo amanhã? Vamos. Que o almoço seria na minha casa, um almoço de Natal. Gente, contamos, foi a maior emoção, maior chororô, a maior gritaria, a maior felicidade. E no dia seguinte seria o meu beta. Comemoramos tudo e fomos fazer o beta no dia seguinte, bem cedinho. Acho que deu 6 horas da manhã, que era o horário que o laboratório abria. Eu e meu marido estávamos lá para fazer o beta. E o beta ficou pronto em 1 hora e meia mais ou menos, e nós ficamos lá no hospital esperando. E aí veio o resultado, deu 40. Ok, grávida, mas na minha cabeça eu fiquei com muito medo, gente. Eu não consegui comemorar assim, sabe? Porque eu achei o valor muito baixo, 40. Eu achei o valor muito baixo. Mas aí eu liguei pro médico, o médico falou, não, Fabiana, você tá grávida, tá tudo certo. E daqui 1 semana você vem aqui no consultório pra gente fazer o primeiro ultrassom, pra ver se tá tudo certinho. Passou 1 semana na maior angústia do mundo e fui fazer o primeiro ultrassom. E lá estava o saquinho gestacional. Eu estava de 5 semanas, menos de 6 semanas, então a gente só conseguiu ver o saquinho. Só que teve um porém, gente. Um dos embriões estava na minha trompa. Eu fiquei desesperada. E aí, o médico que fez o meu ultrassom não é o meu médico, mas é na mesma clínica. E aí eu desci para falar com o meu médico. Meu médico, gente, é o Dr. Maurício Abraão. Se vocês quiserem pesquisar, ele é especialista em endometriose e em fertilização. Conversei com ele, ele falou assim, olha, Fabiana, a gente vai ter que acompanhar bem de perto o embrião que está no útero. Aparentemente está ok, apesar da gente não conseguir ver quase nada, só tinha um saquinho gestacional, mas a gente vai ter que acompanhar. Se você sentir qualquer dor, você volta para cá, porque é muito preocupante o embrião que foi para a trompa, porque ele pode crescer, romper a trompa e aí eu tenho que fazer uma cirurgia de emergência e eu correria até risco. Então, depois de 1 semana a gente voltou lá para fazer outro ultrassom. Gente, nesse ultrassom foi desesperador também, porque o embrião que estava no útero, ele cresceu, só que ainda não dava para ver, só dava para ver o saco gestacional. Não tinha a tal da vesícula que eles falam que dá para ver no ultrassom, e não tinha o embrião e muito menos batimento cardíaco. E o outro que estava na trompa também estava crescendo, ou seja, ele estava se desenvolvendo na minha trompa. E aí o médico falou assim, ó, Fabiana, agora nós vamos esperar 10 dias pra gente bater o martelo. Ainda há esperança, por mais que essa esperança seja pequena, não está do jeito que eu gostaria que estivesse, mas a gente tem que refazer esse exame daqui 10 dias pra gente ter certeza. E aí, gente, eu voltei, foram os piores 10 dias da minha vida. Eu chorei praticamente todos os dias, eu fiquei péssima, o emocional é muito... A gente fica muito abalada. Gente, era minha primeira gravidez, eu pensava, Deus, por que você me deu se você vai tirar, se eu perder? Gente, um sofrimento absurdo, gente, um sofrimento horrível. E aí, depois de 10 dias, eu voltei lá com meu marido e foi constatado que minha gravidez não evoluiria. Eu já estava nessa fase com quase 8 semanas e o meu embrião, o meu saco gestacional, ele tinha tamanho de 5 semanas e meio, mais ou menos. A notícia boa foi que o embrião da trompa também parou de evoluir. Então eu não precisava fazer nada. O meu médico, gente, ele é muito contra não, lógico, cada caso é um caso. Mas no meu caso ele era contra eu fazer a curetagem naquele momento. Ele falou, Fabiana, vamos esperar o aborto natural. Você suspende toda a medicação, porque depois da fertilização a gente toma progesterona, que é pra ajudar na gravidez, a manter a gravidez. E ele falou, você pode parar com a progesterona e vamos esperar o aborto natural. E aí eu contei pra ele que eu já tinha tido um possível aborto. Naqueles 3 meses que eu tentei engravidar,
Em desses meses, eu cheguei a fazer um teste de gravidez e apareceu uma segunda linha bem fraquinha. E só que depois de 2 dias a minha menstruação veio. Eu até achei que eu estava grávida e ele falou que isso se chama gravidez química. Eu tive uma gravidez química. Então ele falou assim, Fabiana, vamos investigar esse aborto, porque já pode ser a segunda vez, né? E ele pediu para eu fazer alguns exames para detectar se eu tinha trombofilia. E aí no dia seguinte eu fui fazer o exame para saber se eu tinha trombofilia, que é exame de sangue normal. E no laboratório eu abortei. Eu senti uma dor muito forte, que é como se fosse uma contração mesmo. E aí eu fui no banheiro e aconteceu o aborto lá. Não dava pra ver, porque não tinha embrião, era só um saco gestacional, então dava pra ver o saquinho gestacional normal assim, e eu senti bastante dor, mas aquela dor e depois alivia na hora. Uma dor bem forte assim, aquela dor fina e alivia na hora depois que sai. E aí, vida normal, continuei a minha vida e sofri, óbvio, questionei muito a Deus e passou. Passou assim, questionei muito a Deus e aceitei. Depois de mais ou menos uns 20 dias, não, eu pulei uma menstruação. Eu menstruei e aí o médico falou assim, Fabiana, agora na próxima menstruação você volta aqui pra gente fazer mais uma tentativa de fertilização. Como eu não tive embriões para congelar, eu tinha que fazer toda a estimulação de novo. Gente, em nenhuma das minhas tentativas eu nunca tive nenhum embrião para congelar. E aí fomos para nossa próxima tentativa e de novo aconteceu de ter o cisto. Então eu tive que esperar mais 15 dias tomando anticoncepcional e começamos tudo de novo. Então fomos para a nossa terceira tentativa de fertilização in vitro. Nessa eu não estava nem com medo, nem confiante, eu estava anestesiada ainda. E aconteceu tudo igual. Todas as medicações iguais. Ah, detalhe muito importante, eu descobri que eu tinha trombofilia. Eu vou deixar escrito aqui qual que é o tipo da minha trombofilia, porque agora eu não lembro de cabeça. E aí eu sabia que eu ia ter que tomar uma medicação a mais uma injeção, logo após a transferência dos embriões. E aí fiz toda a estimulação, 12 dias de estimulação novamente, e fui retirar os óvulos. De novo eu tive entre 12 e 13 folículos, e dessa vez eu tive 5 óvulos. De novo, 5 óvulos. Falei, ótimo, né? A mesma quantidade da vez passada. Respondi igualzinho, gente, igualzinho. E aí, também foram de boa qualidade os óvulos. Só que o médico falou assim, Fabiana, dessa vez iremos transferir blastocistos. Vamos aguardar 5 dias até virar blasto, os seus embriões virarem blasto, e a gente transfere. E aí, de novo, eu consegui 2 embriões de boa qualidade. Foram para a barriga da mamãe e, novamente, fomos aguardar os 12 dias do beta. Quando deu mais ou menos no B7, 7 dias após, dessa vez, gente, eu não fiz repouso, não. Eu fiz uns 2, 3 dias só de repouso, porque juntou um final de semana. Eu peguei a sexta no trabalho, por exemplo, juntou o final de semana, na segunda eu fui trabalhar normalmente. Mas não subi escada, não peguei peso, nada disso. E depois de 7 dias eu fiz o teste de farmácia e de novo estava positivo. De novo clarinho, mas ainda era D7. Eu falei, não, dessa vez vai. Peguei e fiz surpresa pro marido, levei o marido para jantar, levei uma caixinha, teste de farmácia, aquelas coisas que toda tentante sonha em fazer. Pois eu fiz. Comemoramos, jantamos, tudo bem. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, gente, eu fui no banheiro e tinha um pouquinho de sangue. E eu fiquei bem triste, fiquei muito apreensiva. E aí, no dia seguinte eu pensei, diminuiu, vou trabalhar. Fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, a quantidade de sangue tinha aumentado. E eu liguei pro meu médico já chorando. Doutor, eu tô menstruando, eu acho que não deu certo, nananã. E contei pra ele que eu tinha feito o teste de farmácia. Ele falou assim, Fabiana, vai pra casa, repouso absoluto. Fica deitada, evita levantar, fica deitada, faz repouso. E aí deu D9, que era o dia de realmente fazer o beta, e o meu beta deu 46. De novo baixo, gente. De novo, na minha cabeça, não ia dar certo. Só que era um pouquinho mais, no primeiro deu 40, nesse deu 46, eu falei, quem sabe, de repente é um embrião só, só um bebezinho, vou continuar. Só que, gente,
virou praticamente uma hemorragia, era muito sangue. E começou a sair sangue com coágulos e eu falei, não, eu já abortei, não tem mais vida aqui. E aí eu tava tão desesperada que eu pedi pro meu marido me levar num pronto-socorro pra gente fazer um ultrassom. E chegando lá, fizemos ultrassom e de novo nós vimos o saquinho gestacional. Graças a Deus não tinha nada nas trompas, mas tinha um saquinho gestacional no meu útero. E como era uma gravidez muito no comecinho, não dava pra saber se ia evoluir ou não. Só que com esse sangramento, gente, eu sei que tem vários casos, eu já vi, eu conheço gente que teve sangramento durante a gravidez e a gravidez evoluiu. A minha não evoluiu. O meu médico ele pediu para eu repetir o beta 2 dias depois. Eu repeti e o beta precisa dobrar a cada 48 horas e o meu dobrou, mas ele dobrou no limite. Deu 46 e o meu beta deu 91 no limite. Nós ficamos felizes, lógico, e depois de 2 dias nós fizemos de novo e ele dobrou de novo. Só que eu sentia no meu coração que não era dessa vez. E passou mais alguns dias, eu repeti o beta e não dobrou. Não deu certo, ele tinha que estar mais de 1000, ele ainda estava em 300. Chorei, chorei, chorei. Conversei com o médico e é o mesmo procedimento. Vamos aguardar o aborto natural. Só que, gente, da outra vez, eu abortei 1 dia depois que eu soube. Dessa vez, eu abortei 40 dias depois, que era o limite que o médico tinha me dado. A gente não poderia aguardar muito mais do que 40 dias, senão eu teria que fazer a sucção, teria que fazer a curetagem, e eu abortei no Dia das Mães. Foi muito sofrimento pra mim, porque eu não tenho a minha mãe, então Dia das Mães sempre foi muito triste depois que a minha mãe faleceu e eu abortei em pleno Dia das Mães. E aí eu fiquei muito triste, lógico, e falei, não, eu sinto no meu coração que Deus vai me dar essa bênção, eu sinto no meu coração que eu vou ter os meus bebês. E aí dei um tempo pra mim. Durante esse período, gente, entre uma fertilização e outra, eu focava muito na minha alimentação saudável, tentava fazer tudo certinho. E uma coisa que foi muito bom pra minha mente foi fazer caminhada. Eu trabalhava mais ou menos 4,5 km da minha casa, então eu comecei a ir caminhando. Eu ia e voltava caminhando, eu andava quase 10 km por dia, caminhando, ouvindo as minhas músicas, fazendo um momento meu comigo, sabe? E outra coisa que eu fiz nesse período agora, entre a 3ª e a 4ª tentativa, eu fiz acupuntura. E eu fiz também terapia, desde que eu descobri a endometriose, meu médico pediu para fazer terapia, para aprender a lidar, para saber lidar com o desconhecido, gente, era tudo muito novo para mim. E aí eu fiz a acupuntura, tudo. Depois do aborto, novamente esperei uma menstruação e fui novamente. Isso era julho de 2014. Julho de 2014. E a minha ideia, eu sou muito ansiosa e eu faço aniversário em julho, então eu já queria pegar o meu positivo dia 8 de julho, que era meu aniversário, só que não deu. Eu comecei, se eu não me engano, dia 3 de julho de 2014, essa última fertilização. De novo, tudo igual. Medicação, as injeções, os ultrassons de controle. Dessa vez eu tive 16 folículos. Falei, nossa, 16 folículos, vai ter um monte, vários óvulos, tudo. E dessa vez, gente, era absurdo, assim, a minha tranquilidade. Eu tava muito tranquila, eu tava muito serena, eu não tive medo. Eu já sabia tudo o que ia acontecer, já tava calejada, essa é a verdade. E deixei as coisas acontecerem mais naturalmente. E dessa vez eu decidi fazer o repouso. Então, eu tive 16 folículos e eu tive 6 óvulos. Para vocês verem, né? Tem gente que tem 16 folículos e tem os 16 óvulos. Os meus não. Os meus não. Eu tinha alguns vazios. Alguns dos meus folículos, eles eram vazios. Então, não eram todos que tinham óvulos. Então, eu tive 6 óvulos dessa vez. E todos eles fertilizaram e todos eles eram de boa qualidade. E o meu médico falou, Fabiana, de novo a gente vai esperar virar blasto. A gente vai transferir no B5. E aí alguns param de evoluir nesse período e novamente eu tive 2 de ótima qualidade. Eles eram muito bons, gente, muito bons. E vieram para a barriga da mamãe no
5 dias depois da fecundação. E também fui lá, e no dia de transferir para minha barriga, meu marido estava viajando a trabalho. E a gente chegou até a cogitar a ideia de não transferir, congelar e transferir no próximo mês. Porque, gente, ele me acompanhou em tudo. Justo no dia, ele estava viajando. E era uma viagem que ele não podia adiar. E o meu irmão foi comigo nesse dia. Eu me lembro até hoje, dia 26 de julho de 2014. Fui eu e meu irmão lá. E eu voltei para casa, ele, a minha cunhada e meu sobrinho ficaram em casa comigo, porque meu marido ia dormir fora nesse dia, nessa viagem. E a minha cunhada cuidou de mim, ela fez comida para mim. E eu fiquei lá deitadinha, gente, deitadinha, estática. E eu comecei a conversar com o meu bebê. Passava a mão na minha barriga, conversava, relaxei, assisti um monte de vídeo no YouTube. Eu tentei assistir coisas que não eram relacionadas à fertilização, porque nas anteriores eu ficava viciada naqueles fóruns, nos vídeos do YouTube e queria saber de tudo e ficava comparando. Não, dessa vez eu abstraí. Ficava assistindo só seriado na televisão, vendo alguma coisa na internet, mas nada relacionado à fertilização. E aí, gente, no D6, eu fiz repouso desse, né? Não assim, completamente absoluto, mas eu fiquei bem quietinha. No D6, meu marido falou assim, vamos sair pra almoçar? Eu falei, vamos. Nós fomos no shopping. Mas assim, ele parou o carro, eu só desci em frente ao restaurante e comemos ali mesmo. Eu falei assim, amor, vai ali na farmácia e compra um teste de gravidez pra mim? No D6, gente, um absurdo. Não façam isso. Não façam. E aí, ele comprou aquele mesmo teste que eu fiz das outras vezes. E eu falei, ele pensou que eu ia fazer, tipo, depois de 2 dias. Eu falei, amor, eu vou fazer agora. Fui pro banheiro do shopping, fiz o exame. No mesmo segundo, apareceu a segunda linha super forte. Gente, ó, eu arrepio de lembrar. No D6, é a cruzinha assim, né? Os 2 risquinhos no teste que eu fiz, super forte. Eu já saí chorando, abracei ele e falei, amor, são gêmeos. São gêmeos. Porque como tá forte, né? Tá bom. E aí, ele também ficou super emocionado, a gente se abraçou e fomos pra casa. E eu contei pros meus irmãos, porque eles já sabiam que eu tinha feito. Nas outras tentativas, foi só eu e meu marido, nós não contamos pra ninguém, mas como dessa vez o meu irmão teve que me acompanhar durante a transferência, nós contamos pra eles e falamos, olha só, deu certo, grávidas! Aquela maior comemoração na família. E aí, 3 dias depois foi o dia do meu beta e fomos fazer o exame no mesmo hospital. Gente, não tem como ficar tranquila nessa hora. Mas eu tava confiante porque eu já sabia que era positivo e eu achava que o valor já tava bem mais alto, né? Bem alto, porque deu positivo lá, a linha super forte. E aí, saiu o resultado e a gente se abraçou novamente. O meu primeiro beta no D9 foi 179. Um valor super legal. E aí eu comecei a pesquisar e a maioria das pessoas que tinha um valor parecido com esse eram de gêmeos. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer de novo daqui 2 dias para ver se vai dobrar. Então tá 179, quase 200, deve estar próximo de 400 daqui 2 dias. E aí fui de novo, e aí meu marido falou assim, posso pegar o resultado dessa vez? Ele queria pegar o papel. Eu falei, pode, então eu vou ficar aqui dentro do carro. Aí eu fiquei dentro do carro, ele parou, entrou correndo lá no hospital para pegar o resultado, pegou o resultado. De repente, gente, eu olho no retrovisor, vem meu marido correndo assim, ó, com tudo. Com papel na mão. Ele, amor, deu quase 1.600. Eu falei, não, não é possível, 1.600? 1.600 é muita coisa, era pra estar mais ou menos 400. E ele falou assim, será que tem alguma coisa errada? Ficou super assustado. Eu falei, não, amor, são gêmeos, são nossos gêmeos. Só que, gente, 1.600 aumentou muito, deu quase 5 vezes a mais. E aí eu comecei a pesquisar, e todas as pesquisas que eu fazia davam que eram trigêmeos. Porque eu coloquei 2 embriões, só que um deles pode se dividir, gêmeos idênticos, né? E aí eu fiquei, ai meu Deus, eu tô grávida de trigêmeos, será trigêmeos? Mas não era não, gente. Depois de uma semana, na verdade dessa vez, eu não consegui esperar o dia do ultrassom, certo? E eu fiz uma coisa feia, mas eu vou contar pra vocês.
Eu fui no pronto-socorro e pedi para fazer o ultrassom, porque eu queria saber se eram gêmeos. Mas eu já sabia no meu coração que era. E aí, meu marido me levou e nós fomos lá fazer o ultrassom. E aí, a médica fez o ultrassom. Aí ela falou assim: Olha só, aqui o seu bebezinho. Mostrou pra mim, já deu pra ver direitinho o saco gestacional bem grandinho já, bem maior do que os outros, das outras gravidezes que eu tive. E já deu pra ver a vesícula vitelina. Não deu pra ouvir o coração, eu tava com 5 semanas. E aí, eu falei assim: Ai, doutora, é um bebezinho só? Ela riu e falou assim: Haha, lógico. Nunca me esqueço desse dia. E eu falei assim: Ah, é porque eu fiz fertilização in vitro e nós colocamos 2 embriões. Aí ela virou assim, ó, pro lado. Na hora que ela virou pro lado, ela: Opa, opa, tem mais um bebezinho aqui. E aí viu que eram realmente gêmeos e deu pra ver também a vesícula vitelínea e tava tudo certinho, tava super compatível pra quantidade de semanas que eu estava. E aí passou mais alguns dias, era o dia do ultrassom oficial. Aí eu já estava com 6 semanas e 4 dias, que foi o dia que a gente conseguiu ouvir o barulhinho mais lindo. Ó, de novo eu arrepio, gente, é muita emoção. Nós conseguimos ouvir os 2 corações. Pá, 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 sabe? A coisa mais linda do mundo. E deu tudo certo. A minha gravidez foi super tranquila. Eu tive que fazer bastante repouso, por ser... Toda gravidez gemelar, ela é considerada uma gravidez de alto risco. Graças a Deus, a empresa que eu trabalhava me liberou para trabalhar de casa. Então, eu comecei a trabalhar de casa, não precisava mais ir até o escritório. Então, eu levantava, tomava banho, sentava lá na minha mesa, fazia o meu trabalho ali. Então, minha gravidez foi super tranquila. Eu trabalhei praticamente até um dia antes de ter os bebês. Os meus bebês nasceram de 9 meses. Eu não tive praticamente nenhuma intercorrência durante a gravidez, eu não tive praticamente enjoo, eu não tive nada. Foi uma gravidez assim, super tranquila, eu curti muito meu barrigão, foi maravilhoso. E hoje eu sou mamãe do Gabriel e da Mariana, eles já estão com 1 ano e 4 meses, já são bebês delícias. Vocês podem me acompanhar lá no Instagram, que lá eu mostro hoje como é a minha maternidade, como é ser mãe de gêmeos. E foi tudo maravilhoso, gente. Se eu falar que eu esqueci todo o sofrimento, eu vou estar mentindo. Mas eu guardei ele num lugar muito especial no meu coração. Porque, pra mim, todo sofrimento, ele vem acompanhado de muito aprendizado. Então, eu e meu marido, nós crescemos muito, principalmente em relação ao casal, porque ele me acompanhou em tudo, ele superou tudo junto comigo. Eu costumo dizer que a infertilidade não é da mulher ou não é do homem, não é de quem tem o problema. A infertilidade é do casal. Então, o casal precisa estar muito junto, muito unido, e segurar nas mãos mesmo, e seguir junto nessa batalha. Porque é muito difícil, a gente fica muito vulnerável, a gente fica muito... É um turbilhão de emoções. Então, o casal precisa estar junto. E o que eu falo pra vocês, o que eu sempre ouvia das pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e que também conseguiram nunca desistam. Nunca desistam do sonho de vocês. Persistam, tenham fé e façam tudo que vocês podem. A nossa batalha foi muito dura, mas tudo valeu muito a pena. Hoje eu sou a mamãe do Gabriel e da Mariana e sou completamente realizada. Se eu pretendo ter mais filhos? Sim, eu pretendo ter mais filhos. A gente pensa em adotar uma criança e eu também, se Deus permitir, gerar também. Vamos ver, né? Então é isso. Esse foi o meu vídeo. Eu sei que ele ficou super longo, mas eu quis falar tudo bem detalhadinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e precisar de alguma ajuda, vocês podem contar comigo. Eu vou deixar aqui meu e-mail para vocês também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou continuar fazendo assim em capítulos para vocês, para ficar bem específico. E é isso, eu vou contando tudo para vocês. Obrigada, viu? Tchau!